Bem-vindo ao podcast A Culpa é do Bartolomeu, um podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história. Aqui com vocês falando é Thiago Baldin. E aqui é Ricardo. Olá, Ricardo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito especial que são bolhas sociais. O senhor está preparado? Não sei se estou, mas vamos ver. Tenho sempre alguma coisa para dizer. Todo mundo sempre tem. Não é à toa que criaram as mídias sociais. Todo o português tem sempre uma opinião para dar. Ah, maravilhoso. Então vamos para as calinadas da semana. Calinadas da semana. Bom, para quem não sabe o que é uma calinada, em português de Portugal, seria como se fosse uma escorregada. As escorregadas do Bartolomeu, as calinadas do Bartolomeu. Ricardo, a primeira calinada é nosso podcast vai atrasar, Ricardo. Na verdade, atrasou. Se você está ouvindo agora, nosso podcast atrasou. E por que, Ricardo? É verdade, nós fomos viajar, não juntos, nunca faríamos tal coisa. Isso seria um absurdo. É verdade, nunca viajaria contigo, Tiago. Mas é verdade, eu fui viajar para a Tasmânia. Olha no só! passado fim de semana, é verdade. E como estava lá? Mais frio do que em Sydney, o que foi bom, porque acho que esteve muito calor aqui. E gostei muito, a Tasmânia é um sítio bonito. Olha só que bonito. Bom, eu também fui viajar, Ricardo. Eu fui para Gold Coast. Meu Deus, como ao foi? norte. Muito molhado. Choveu por 2 dias. Foi um tanto quanto decepcionante. Mas tudo bem, foi uma viagem relaxante, visitei Brisbane, visitei Byron Bay, conheci a floresta tropical da Austrália. Foi uma aventura interessante. É muito interessante. E como é que é Brisbane? Tem crocodilos nas ruas, como já me disseram? Não vi crocodilos nas ruas, como eu fui lá no dia do Australia Day, e também como conhecido como Invasion Day. Tava tendo grandes protestos do povo aborígene, que defendem que o dia da Austrália é o dia que deve ser lembrado pelo genocídio causado pelos ingleses aqui ao povo aborígene. Mas a cidade é uma cidade pequena, parece Sydney, só que menor. Ok. Não tem muito mais o que se ver. Tem os canais ali do rio que passam, eu fui numa vista distante para ver a cidade, é uma cidade ajeitada. Estou um bocado desapontado por não ter crocodilos nas ruas, mas ok. Eu não vi. Peço perdão por não ter procurado mais. Sem problema. E, Ricardo, temos outra calinada da semana. É verdade, parece que a imagem do nosso podcast está ligeiramente errada. Senhor Ricardo, é uma coisa que eu notei. E essa imagem do podcast que estamos usando hoje, na verdade, não é Bartolomeu Dias, Ricardo. Quem é então, Tiago? É Vasco da Gama, Ricardo. Não foge muito. É quase a mesma coisa. Bartolomeu Dias ajudou o Vasco da Gama como um guia em suas viagens. Bartolomeu foi escolhido para auxiliar Vasco da Gama. Ele não participou da viagem, mas ele auxiliou o Vasco da Gama nas suas trajetórias. Imagina que a pessoa que catalogou aqueles quadros estava muito atarefada naquele dia e trocou os nomes. Se calhar esta é a mesma cara de Bartolomeu Dias e não de Vasco da Gama. Olha só. E se calhar aquilo que nós achamos que é Vasco da Gama é na verdade Bartolomeu Dias. Olha só, Ricardo, isso é um bom pensamento. Bom, nunca se sabe. Mas depois de eu ter feito muita pesquisa e descobri que vários sites na internet usam essa imagem de Vasco da Gama para dizer que é Bartolomeu Dias, existe até uma página no Twitter. Se você procurar Twitter Bartolomeu Dias, é um Twitter de algum inglês relatando os fatos da história do Bartolomeu até sua morte. E a foto no Twitter é Vasco da Gama também. É um erro comum. Mas o que eu vou fazer, Ricardo? Uma coisa muito importante. Eu vou trazer a honra para este personagem esquecido na história. Eu vou trazer a verdadeira face de Bartolomeu Dias e como tudo no mundo está conectado a Bartolomeu. Não sei se o mundo está preparado. E quiçá, quase tudo no mundo é culpa dele, Ricardo. Bom, vamos para a pauta da semana então, Ricardo. Bolhas sociais. Ricardo, imagina que você tem um filho, Ricardo. Você já imaginou tendo um filho, Ricardo?
Não. Não, ok. Mas imagine que você tem um filho, Ricardo. E o seu filho não. chega em casa... Puta, me ajuda, Ricardo. Desculpa. Imagina. Ok, estou a imaginar. Estou Obrigado. a fazer um grande esforço. Se esforce bastante. Tem que dar assunto para esse podcast. E aí o seu filho chega com aqueles papos meio estranhos, falando assim, papai, conheci um homem, papai. E aí você fala, que homem, papai? E ele, este homem da minha camiseta, papai. E o nome dele é Che Guevara. E aí ele já começa a falar sobre as críticas ao capital, sobre como devemos socializar o nosso dinheiro, como a vida é injusta, e começa a exaltar Stalin, Fidel Castro. E aí você pensa, deve ser culpa daquele professor comunista maldito de história. Não é, verdade. Ricardo? É. E aí eu ligo ao meu advogado... Olha e só. mudo o meu testamento do próprio dia. Isto, claro, na situação hipotética. Então, Ricardo, isso é uma coisa muito interessante que muita gente acaba culpando os professores hoje em dia sobre esse movimento, esse pensamento extremamente isolado de uma criança que surge do nada. Porque, de acordo com a sua resposta, eu imagino que esse pensamento revolucionário não viria de você, não é, Ricardo? Sim, nesta situação... estamos a falar de uma criança que chega à casa, que vive num ambiente onde nunca foi exposta àquele tipo de ideias e de repente um dia chega à casa, diz aos pais uma coisa como viva Che e os pais não sabem de onde é que aquilo apareceu. Exato, isso é uma coisa muito comum e não é só isso, nós estamos trazendo uma situação exagerada, mas são todos os trejeitos e culturas formadas pelas crianças e adolescentes que convivem com você, que você percebe que você não consegue acompanhar mais. E isso tem uma justificativa, Ricardo. Isso é formado por uma bolha social. Que é uma bolha social, Tiago? Uma bolha social, Ricardo, é aquele ambiente que é a sua realidade. Por exemplo, você sabe de tudo que acontece no mundo, Ricardo? Eu gosto de achar que sim, mas acho que não. Na verdade, você não sabe. Você tem uma visão do universo, você tem uma visão da realidade que é o seu limite, certo? E isso vai evoluindo ao decorrer do tempo. Por exemplo, quando você nasce, você tem um acesso à realidade que é simplesmente você, seu pai, sua mãe, o seu núcleo familiar ali, né? E esse núcleo familiar que você tem contato quando é um bebê, uma criança se iniciando, é a sua bolha. São as pessoas que você convive, que elas trocam informação com você. Uma criança fala, uma criança não troca informação. Lógico que troca. Ela vê cores, ela vê formatos, ela começa a ter vontades, ela começa a ter fome, ela começa a interagir com o mundo e aquela é a realidade da criança. Onde você, pai, vive com aquela criança naquela bolha isolada do resto do mundo. E aí a criança aprende tudo com você. Só que vem aquele momento da vida, Ricardo. Você sabe que momento que é? Em que a criança vai para a escola? Exato. Esse é um momento crucial na vida de qualquer pai. Tem pai que fica muito triste. Dói deixar seu filho em um ambiente isolado por horas. É. E muitas vezes tem crianças que se assustam com isso, Ricardo. Só que isso, literalmente, nós estamos colocando nossas crianças em uma bolha totalmente isolada do nosso mundo. E ali a criança começa a formar a bolha dela. Que ela vai ter uma visão da realidade onde você não tem acesso. E vão ter os colegas, os amigos que vão trazer ideias e informações para essa criança. Lógico, se o seu filho tem 5 anos e começar a falar de Che Guevara, é melhor você procurar alguma coisa aí para resolver. Mas quando é adolescente, esse povo gosta dessas coisas revolucionárias, tudo mais, Mas é basicamente isso. Uma bolha social não é algo novo, Ricardo. Isso sempre existiu. O senhor sabia disso? Sim, nós tendemos a pensar em bolhas sociais como um fenómeno muito recente, muito associado às redes sociais. Mas sim, tens toda a razão. A verdade é que as bolhas sociais sempre existiram e, no fundo, durante o teu percurso de vida, como tu bem disseste, nós vamos passando de uma bolha para outra e muitas das vezes essas bolhas tocam-se e nós passamos e recebemos informação de um lado para o outro, mas há vezes em que, por circunstâncias na tua vida, tu sais de uma bolha e passas para outra bolha completamente diferente, que já não tem ligação nenhuma com a tua bolha social original. Então, Ricardo, você usou uma palavra aí muito importante, que é chamada informação.
Informação é basicamente o que cria essas bolhas, né? Você troca informação entre o grupo que você faz parte. Isso pode ser uma conversa, pode bater um papo, pode ser uma brincadeira com uma criança, mas tudo isso é informação sendo trocada. E como é que você consegue ter informação de outras bolhas ou de outros lugares do mundo, Ricardo? Qual hoje em dia é a sua maior fonte de informação, Ricardo? No meu caso específico, são jornais online. Confesso que deixei de usar o Facebook já há muito tempo, por isso o que tento fazer hoje em dia é, em vez de esperar que a informação venha ter comigo através de um feed de notícias, que pode ser o Facebook ou outra coisa qualquer, podem ser as notícias do Google, eu tento ir à procura das notícias, não à fonte, mas a um meio de comunicação social como um jornal, e por isso assino vários jornais, tanto portugueses como internacionais, de forma a tentar ter uma visão o mais alargada possível, ou pelo menos tão alargada quanto eu quero, ou seja, dentro de determinados limites. Como é óbvio, não vou subscrever nem vou ler coisas da Fox News, por exemplo, não é uma coisa que me interessa, mas sim, é essa a forma como eu tento ir buscar a minha informação. Exatamente. Isso hoje em dia você busca em fontes que você confia, certo? Agora imagina isso antigamente, antes da prensa ou antes de qualquer outro veículo de informação. Hoje você consegue acessar coisas como você descreveu num clique de jornais ou, eu não sei, você recebe jornal físico em casa, Ricardo? Sim, recebo um jornal ao fim de semana. Olha só, Ricardo, o planeta não agradece. É verdade. Não, mas veja só, isso é interessante porque o jornal, ele é uma forma de você trazer informação para sua bolha que você pode retransmitir, certo? Existe um livro muito bom, que é um livro de recomendação que eu li e é uma das fontes para esse podcast, chamado The Information, A History, a Theory, a Flood. É um livro do James Blake. Ele fala exatamente sobre essa transmissão de informação e como isso evoluiu e como isso faz parte da nossa sociedade. Ele fala desde o início, desde como surgiu a fala, até o momento da nossa realidade, que hoje são as redes sociais e a velocidade que isso chega. E ele fala do momento revolucionário que quando veio a prensa. Quando se criou a prensa, a forma de se transmitir informação revolucionou. As pessoas começaram a ter acesso a texto, acesso à informação que elas nunca teriam antes. E isso era uma forma de você furar a bolha que você vivia. Porque antes as pessoas, elas se comungavam, elas se encontravam em igrejas apenas. E a informação que vinha de fora, vinha do padre, do pastor ou do que fosse, vinha dali. Além disso, informações externas não chegavam, ou chegavam por um mensageiro, ou chegavam por alguma coisa que era muito curta, muito simples, e com a revolução da prensa, isso acabou gerando uma forma da informação chegar às pessoas e informar essas bolhas que eram criadas, e essas bolhas informavam outras e outras, formavam uma reação em cadeia. E isso hoje faz parte da nossa sociedade, só que de uma forma muito mais agressiva, Ricardo. Sim, é verdade. Os ciclos de notícias hoje em dia são quase à velocidade da luz, diria eu. Sim, é uma das maiores revoluções. Eu lembro quando eu estava no 11 de setembro. Você lembra o 11 de setembro? Lembro, sim, senhor. O que o senhor estava fazendo no 11 de setembro? Estava em casa com o meu pai. Acho que o meu pai estava de férias nesse dia e eu estava no meu quarto e o meu pai chamou-me. Aquilo era a hora de almoço em Lisboa, acho eu. E ele chamou-me para ver as notícias. Olha só. E é interessante, todo mundo lembra o que estava fazendo. No dia 11 de setembro eu estava na escola, no horário do incidente. Eu só fiquei sabendo quando cheguei em casa e a minha mãe estava horrorizada fazendo almoço. E uma das coisas que era mais interessante é que nessa época o meu irmão, que é mais velho que eu, ele já trabalhava. E a esposa dele ligou pra ele falando: olha, acertaram as torres gêmeas. Um avião acertou as torres gêmeas. O meu irmão virou e falou: eu já sei. Ela: como você já sabe? Saiu na TV agora. E naquele momento ele já sabia por causa da internet. A internet naquela época, isso 2001, já estava muito mais veloz do que a própria TV ou as mídias principais. Só que recentemente nós temos a evolução das mídias sociais, não é, Ricardo? É verdade. E como será que isso afeta a nossa vida? É assim, vai depender muito das pessoas. Ou seja, se nós formos
para o início da nossa conversa, em que estávamos a falar das diferentes bolhas pelas quais uma pessoa passa ao longo da sua vida. Nós temos aquelas pessoas que ativamente procuram saber mais sobre um determinado tema, ou seja, ouvem uma coisa nas notícias ou ouvem alguém falar de alguma notícia e tomam a iniciativa de ir procurar saber mais sobre isso. As redes sociais e a internet permitem que tu hoje em dia tenhas acesso a muita informação e a muitos pontos de vista distintos, de uma forma muito fácil, ou então podes ser uma daquelas pessoas a quem a informação chega de forma passiva, digamos assim. Ou seja, estás no Facebook, a tua fonte de informação é o que te vai aparecendo à medida que vais deslizando para baixo. E aí essas pessoas podem correr o risco de entrar naquilo que se chama uma câmara de eco e ver só as suas ideias confirmadas, porque aquilo que o algoritmo vai mostrar vai ser sempre baseado naquilo com que tu mais interages. Então o senhor usou o termo câmara de eco, que é basicamente eu falo sobre algo e eu recebo sobre esse mesma informação, porque é como a rede social funciona, né? O Facebook, ele revolucionou a internet com essa ideia de você apresentar aquilo que a pessoa mais se interessa e por ela mais se interessar, ela vai receber mais informação disso, né? E isso gera um grande problema nas redes sociais hoje em dia, que é uma coisa que o pessoal chama de viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? Eu vou dar um exemplo, Ricardo. Vamos voltar à sua época da escola, Ricardo. O senhor lembra da sua época da escola? Vagamente. Vagamente! Vagamente. Porque o que o senhor estava fazendo nesta época? Muitas coisas. Não, por acaso... Muitas coisas. Estou... O senhor estava fazendo suruba na escola? Estava fazendo muita suruba, porque eu andava num colégio católico e muita coisa era reprimida, portanto nós tínhamos que arranjar a maneira de nos divertir. Espero que a minha mãe não ouça este episódio. Meu Deus. Uma coisa que é interessante, Ricardo, por mais que eu venha de família portuguesa, eu estudei num colégio protestante. Meu Deus, como é possível? Eu estudei num colégio adventista do sétimo dia. Não é possível. A tua família não é verdadeiramente portuguesa, Tiago. Olha só, dai que minha mãe estiver ouvindo isso daí. Bom, vamos imaginar naquela época da escola. Você tinha o seu grupo de amigos, certo? Sim. O seu grupo mais próximo, né? Aquelas pessoas que você compartilhava informação todo dia, toda hora, certo? E dentro da sala, eu imagino que você tinha um grupo de pessoas que você não convivia muito. Isso eu acho que é natural de todo mundo, sim, em qualquer escola. Se você virar pra mim e falar que você era amigo de todo mundo igual na escola, meu amigo, você é um sociopata. Mas sinceramente. Não é verdade. Então é exatamente isso. Eu também tinha o meu grupo de amigos, que por sinal, eu faço parte de um podcast com eles chamado Nerd Coffee. Procure no Spotify. Um pouco de product placement. Você viu a habilidade? Você viu como eu coloquei ali? Eles vão ter que falar do nosso podcast lá agora também, Ricardo. É verdade. Você viu só? É tudo investimento. Então, esse meu grupo de amigos era um grupo que até hoje nós somos muito próximos. Nós discutimos, nós não temos a mesma opinião para tudo, mas nós conversamos e cada um conhece muito bem da vida do outro. Porém, o outro grupinho de pessoas da sala, a gente quase não conversava. A gente convivia, a gente conversava muito pouco, mas era um grupo que era uma bolha ali e uma bolha aqui. E a gente vira e mexe e se interagia. Só que eu não me importava com a opinião deles. Eu nem sabia qual era a opinião deles. Só que com a criação das redes sociais, você segue essas pessoas te adicionam por te adicionar, certo? Você adiciona todo mundo. Foda-se, conheço, tá lá. E agora, essas pessoas compartilham da opinião delas com você. E o que o Facebook faz ele vai pegar a opinião daquela pessoa, apenas aquela opinião que te interessa, aquela opinião que você tem em comum, e vai tentar excluir toda opinião que você não tem em comum. E isso vai começar a alimentar o seu pensamento, que já era e você começa a ter a impressão que todo mundo pensa igual. Mas isso não é verdade. Isso é um viés de confirmação, porque você curte uma coisa, o Facebook vê, legal, vamos supor, eu curti Pepsi. Você gosta de Pepsi, Ricardo? Sou mais fã de Coca-Cola. Olha só, então, vamos lá. Vamos supor que eu curti Pepsi. O senhor gosta de Coca-Cola. Nada vai aparecer pra mim sobre Coca-Cola com o senhor, mas todas as pessoas
que eu convivo no Facebook, que curtirem Pepsi ou falarem alguma coisa sobre Pepsi, tendem a aparecer na minha timeline. E isso vai me dar a impressão que, nossa, todo mundo aqui gosta de Pepsi, menino. Que coisa. Mas eu não vou reparar que o senhor não gosta. Eu não vou reparar que o senhor está falando mal. Talvez se o senhor falar mal apareça. Mas isso vai começando a alimentar e te trazendo uma visão de mundo que não é a realidade. Sim. Ele vai começar a moldar a realidade ao seu redor. Sim. Eu acho que um caso muito interessante onde isso foi muito visível recentemente foi na eleição americana de 2016, em que li, quando me estava a preparar para este podcast, li muitos artigos de liberais, ou seja, de pessoas que votaram no Partido Democrata, a dizerem exatamente que nas semanas, nos meses antes da eleição, não faziam a mínima ideia do quão ativos estavam os apoiantes de Trump e o quão engajados, quão engaged estavam, e que achavam que a Hillary ia ganhar de uma forma muito fácil, e depois viu-se que não foi isso que aconteceu. Portanto, esse acho que é um caso, foi aí que eu me apercebi, acho eu, da forma mais óbvia, desse viés de confirmação e dessas câmaras de eco, porque para essas pessoas era muito óbvio que a Hillary ia ganhar, era muito óbvio que toda a gente estava com elas, porque nas redes sociais só haviam partilhas de coisas com que elas também concordavam. E do outro lado da barricada é exatamente a mesma coisa. Sim, e essas bolhas começam a se isolar e elas começam a formar uma ilha tão isolada que nada chega do outro lado, né? E isso é um sério problema, porque afeta a nossa vida há mais tempo do que a gente imagina. O Facebook tá aí desde quando? O Facebook foi fundado em 2004. O senhor lembra quando o senhor fez o seu Facebook, Ricardo? Acho que foi em 2009, talvez. Então você vê há quanto tempo atrás isso foi, que era Obama. É verdade. Início do governo Obama. Bons tempos. E isso que é uma coisa muito interessante, que é a porra do viés de confirmação na política, que a gente vai falar sobre isso com mais detalhes depois do comercial. Anuncie aqui. Então, Ricardo, falando sobre viés de confirmação e política, você me apresentou um artigo muito bom sobre isso. Sim, é um artigo do Washington Post, cujo link nós vamos partilhar na descrição do podcast no YouTube, que fala sobre uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, em que se expuseram pessoas do Partido Democrata e pessoas do Partido Republicano, posts, acho que no Twitter, do campo político oposto, ou seja, os democratas estavam a ver muito mais notícias publicadas por apoiantes do Partido Republicano e vice-versa. E no final, um inquérito que se fez descobriu que ambos os lados não mudaram nem um centímetro as suas opiniões, e quando mudaram foi para confirmar ainda mais as posições que já tinham. Isto, como estávamos a falar há bocado acerca do viés de confirmação, se tu tens ideias políticas que são muito vincadas e das quais tu não queres abrir mão, mesmo que tu vejas informação que as possa contrariar de alguma forma, tu vais sempre tentar arranjar argumentos que as descredibilizem ou que, argumentos contraditórios. E foi isso que aconteceu neste estudo. Sim, eu acho esse estudo bem interessante para mostrar que o viés de confirmação, eu acho que ele não tá aí para tentar mudar a sua opinião, porque mudar a opinião é muito difícil, mas como eu venho falando que a chave para uma bolha é a informação, se você se fecha nesse viés de confirmação e você se isola completamente do outro lado, não quer dizer que você não vá mudar de opinião, mas quer dizer que você tem uma visão da realidade que não existe. E esse é o maior problema, que como a gente falou no bloco anterior, as pessoas que votaram nos democratas, elas falaram, mas pra mim o mundo é democrata, o mundo não é republicano.
Mas é uma visão da realidade que as mídias sociais, elas acabam te isolando. E você reforça esse isolamento, porque você pode bloquear aquela pessoa que vota no Bolsonaro, por exemplo, no caso mais pro Brasil, pessoas que votam no Lula você bloqueia, ou pessoas que votam no Bolsonaro você bloqueia. E isso que acaba gerando é que você só vive num mundo onde todo mundo é Lula ou onde todo mundo é Bolsonaro. E eu acho difícil a pessoa realmente mudar de opinião, mas ela não tem contato com a informação. E eu tô vendo um fenômeno que isso é minha opinião e é isso que eu observo. Como alguns sabem, eu trabalho com engenharia de dados e Big Data. Eu convivo com isso o dia inteiro. E eu comecei a reparar uma coisa em como o Brasil mudou de governo recentemente. A gente foi para um governo conservador, eu chamo mais reacionário do que conservador. As pessoas que votaram nesse governo, elas estão tendo uma visão que esse governo é muito melhor que o governo anterior. Só que eu sempre fui uma pessoa que seguia todos os políticos no Facebook e no Twitter. Quando a Dilma estava no poder, eu seguia Dilma, Lula, Aécio Neves. Quando teve a eleição, eu comecei a seguir o Bolsonaro, eu comecei a seguir o Cabo Daciolo, eu comecei a seguir o Ciro Gomes, eu comecei a seguir João Amoedo, que são todos os políticos da última eleição, e eu sigo eles até hoje. Eu tenho uma visão do espectro político total. A minha opinião não mudou, mas a minha informação perante ao governo atual e a informação que eu tinha do governo anterior, para mim, o governo atual é tão medíocre quanto o governo anterior, ou até pior. Só que as pessoas, quando estavam nas redes sociais do governo, quando o governo anterior estava no poder, elas bloqueavam tudo vinculado àquele governo. Então nada chegava a elas. Nada, nenhuma propaganda. A rede social bloqueava as propagandas do governo. E agora que o espectro político mudou e a pessoa agora está a favor desse governo, toda a propaganda do governo chega nela. E a pessoa tem a impressão que o governo é melhor, mas o governo é medíocre. Eu estou impressionado com como a rede social cria essa impressão e como as bolhas sociais criam essa impressão, Ricardo. O senhor já parou para pensar nisso, Ricardo? Sim, é uma coisa em que eu penso muito e acho interessante e acho bom que faças isso, o que tu descreveste, porque lá está, como tu disseste, o facto de seres exposto a opiniões diferentes e a informação que contraria o teu ponto de vista não quer dizer automaticamente que vá fazer mudar o teu ponto de vista. E o teu caso é o exemplo disso, ou seja, o que tu queres é saber o que se passa, ou seja, ter uma visão alargada do espectro. Isso não quer dizer que tu mudes de posição, por exemplo, relativamente ao Serviço Universal de Saúde. Exato. Mas queres saber o que é que o campo político oposto do teu pensa, e eu acho que isso é aquilo que as pessoas deviam fazer, porque não se trata aqui de querer pôr toda a gente a pensar a mesma coisa, mas sim fazer com que elas tenham pelo menos a percepção do que é que motiva as ideias de quem está do outro lado, porque muitas das vezes, como tu disseste, acabamos por ficar aqui numa barricada em que não há contacto absolutamente nenhum. Sim, e isso é que é o grande bônus e o grande ônus das redes sociais, né? Quando a gente vivia numa época que a gente só tinha acesso ao que a mídia vendia pra gente, a gente tinha acesso ao que vinha do crivo da mídia, né? E muitas vezes a gente tinha aquela coisa, a gente sabe hoje que no Brasil, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela tem uma posição um tanto quanto pró-centro. Ele é um jornal que defende muito a posição dos partidos centro-direita do Brasil, PSDB, PMDB. A gente tem uma revista no Brasil chamada Carta Capital. É uma revista completamente pró-esquerda, uma revista que ela claramente tem uma posição de esquerda. E a gente tem algumas revistas, alguns jornais, nem sei se eu posso dizer conservador, que é tudo centro-direita. Eu acho que a gente não tem nenhum jornal conservador grande no Brasil. Mas a gente tinha essas posições que a gente poderia até entender e saber do que estava vindo dali. Igual, por exemplo, a Fox News. Tudo que você vê da Fox News, você tem que tomar cuidado que é pró-Trump. Agora, tudo que você vê da CNN e tudo mais é um tanto quanto um pouco mais democrata ou centro. E hoje nas redes sociais, muitas vezes quando você recebe uma informação,
você não sabe da onde vem essa fonte. Porque uma coisa é você receber uma notícia de jornal. Outra coisa é algo que se torna muito comum hoje, pelo menos no Brasil, que eu vejo, não sei se você vê isso em Portugal, pessoas compartilhando textos de uma pessoa anônima com uma foto do presidente falando uma história X, que muitas vezes não é verdade. Sim, isso acontece. Não sei se... Lá está, eu já estou muito desligado do mundo das redes sociais e já não me lembro sinceramente da última vez que usei o Facebook. Mas lembro-me de histórias até muito antes do Facebook ser aquilo que é hoje, de artigos falsos que eram publicados e republicados na altura dos e-mails, em que toda a gente recebia um e-mail com um suposto artigo de opinião que falava sobre o Presidente da República tal, e aquilo era completamente falsificado, ou seja, a pessoa nunca tinha escrito aquele artigo. E aconteceu há uns anos eu ser confrontado com um artigo que tinha lido uns anos antes, que achava que aquela pessoa tinha escrito, e passado uns anos vi essa pessoa na televisão falar sobre o facto de ser-lhe tão difícil, tantos anos depois, e é isto ainda antes do Facebook, as pessoas ainda acharem que aquele artigo tinha sido ela a escrever. Olha só, isso é bem interessante, né? Porque a coisa fica tão associada à pessoa que é difícil de você desvincular. Um exemplo muito interessante, que até hoje eu fico impressionado, é o pessoal falar lá no Brasil que o filho do Lula é dono da JBS. O senhor sabe o que é a JBS, Ricardo? Não sei. A JBS é a maior empresa de processamento de proteína animal do mundo hoje. Ela está no Brasil, nos Estados Unidos e aqui na Austrália. E ela estava num grande escândalo de corrupção, onde os donos da JBS foram presos e estão respondendo até hoje por processos em cima de corrupção dentro da empresa deles. Em nenhum momento o filho do Lula estava envolvido nisso daí. Mas até hoje, se você perguntar, as pessoas falam: e o filho do Lula que é dono da JBS? Sim, é impressionante que uma história como essa se espalha e as pessoas continuam jogando e nunca apareceu na porra da mídia. A mídia nunca falou disso. E o pessoal continua espalhando esse tipo de informação. Sim, e eu acho que é por isso, se eu puder falar aqui um bocadinho sobre jornais e imprensa, eu acho que é muito importante que as pessoas percebam o valor do jornalismo de qualidade, que acho que é uma coisa que se tem perdido. Isso é verdade. Um pouco com as redes sociais, porque lá está, como tu estavas a dizer, há pessoas que partilham textos de anónimos e se calhar acham que aquilo tem o valor de uma notícia que poderiam ler no jornal, ou se calhar até dão mais valor a uma notícia que pudessem ler no jornal. Sim. E eu acho que talvez isso agora tenha mudado um bocadinho com o que se passou com a eleição de Trump, talvez com o que se passou com o Brexit. Isto do ponto de vista, estou a falar da minha experiência enquanto português, não sei se passará o mesmo no Brasil, mas sinto que as pessoas começam a dar um pouco mais de valor ao jornalismo de qualidade, porque percebem... Sim, estão tentando. Por mais que a propaganda do governo no Brasil empurra assim agressivamente perguntando: você já cancelou sua assinatura de jornal hoje? Eles perguntam ativamente assim. isso às pessoas? Não o governo, né? Que esse é outro ponto. O governo não faz isso, mas os militantes, por muito tempo, tava assim, você entrava no Twitter deles, tava pinned lá tava preso no começo do Twitter, falando: você já cancelou a sua assinatura hoje? Botando o número de todas as empresas de jornal para você cancelar a sua assinatura e só pegar a mídia que eles te provêm. Outro passo de forçar a sua bolha. Né? E isso é muito importante, porque os jornais, como a gente falou aqui no começo, os jornais são uma ferramenta de trazer informação para dentro da bolha que você vive. É uma ferramenta externa e traz para dentro da bolha. E eles têm, pelo menos, um nome a zelar. Por mais que temos jornalismo ruim, você não pode negar que nós temos jornalismo ruim, certo, Ricardo? Sim, claro que sim. Nós temos muito jornalismo ruim, mas cabe a pessoa saber julgar. Cabe a pessoa ler, entender. E sabe o que eu acho que eu vou fazer, Ricardo? Eu acho que nós devemos ter um podcast sobre imprensa. Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos fazer isso no futuro. O que você acha? Eu acho que sim. Gosto dessa ideia. Maravilhoso.
Ricardo, chegou o momento de acharmos o culpado de tudo isso, Ricardo? Quem será o culpado? Vamos ver, Ricardo. Bom, você sabe, né, que hoje a gente está discutindo sobre bolhas sociais, tudo por causa da criação das redes sociais, certo, Ricardo? Você sabe quem é considerada a primeira rede social, Ricardo? Não sei. É o Facebook? Não, a primeira rede social considerada pelo mundo é aquela que no Brasil a gente chama de Geosites, da Yahoo, GeoCities. Esse foi considerado a primeira rede social do mundo, em 1993. E você sabe por que nós temos redes sociais, certo? Por que é que temos redes sociais? Porque nós temos uma coisa chamada internet. Meu Deus. Que foi criada lá em 1960 pelo sistema Plato das universidades de Illinois. Certo? Certo. E o que a internet naquela época pretendia fazer, Ricardo? Transmitir informações entre dois pontos usando computadores, como um telégrafo costumava funcionar. Exato, eles se inspiraram no telégrafo na época, né? E quem criou o telégrafo foi um senhor chamado Claude Chappe. Eu não sei se eu estou falando certo, meu francês é horrível. De 1840. Ele criou em 1840. Sendo que Chappe foi influenciado a seguir a sua carreira científica graças ao seu tio, Jean-Baptiste Chappe de Touroche, que era jesuíta, Ricardo. Jesuíta. Você sabe quem é a ordem jesuíta? Ou que é a ordem jesuíta, Ricardo? É uma instituição da Igreja Católica fundada por 6 rapazes. Sendo que um desses rapazes, senhor Ricardo, era português. No ano de 1534, senhor Simão Rodrigues, junto com outros 5 rapazes, fundaram a Sociedade de Jesus, que é mais conhecida como os jesuítas. E esse senhor português, Simão Rodrigues, ele fez uma amizade muito próxima com a coroa portuguesa, Ricardo. E a coroa portuguesa financiou as viagens dos jesuítas, que foram para onde, Ricardo? Que conseguiram muito dinheiro, que conseguiram muita notoriedade por causa de suas viagens internacionais. Que veio do dinheiro de onde, Ricardo? Do Brasil? Do Brasil, da exploração brasileira, Ricardo. E quem que fez os navios de Pedro Álvares Cabral chegar nas costas portuguesas, Ricardo? Brasileiras, queres tu dizer? Tá. Quem ajudou a chegar nas costas brasileiras, Ricardo? Bartolomeu Dias? Logo, Bartolomeu Dias é culpado de toda essa merda das redes sociais. Como é possível? Incrível, assim que funciona. Incrível as ligações de Bartolomeu Dias. É óbvio, Bartolomeu Dias é o elo da história mundial. Muito obrigado por ouvir mais um podcast A Culpa é do Bartolomeu. Esperamos vocês na próxima semana, dessa vez sem atrasos. Até para a semana.